Na entrevista para o Imprensa Livre com Alexandre Borges, Martim Vázquez da Cunha falou bastante do livro A Revolta das Elites, de Christopher Lasch. Hoje, a minha resenha vai ser justamente sobre esse fundamental livro para se compreender a era moderna. Elite costumava ser um termo associado a algo positivo. Tropa de elite, por exemplo, a elite da turma, a elite do time. Mas hoje em dia, na era igualitária, elite passou a ser quase xingamento feito pela esquerda populista. Há, ironicamente, um ponto certo nisso. Parte da elite atual, formada justamente por esquerdistas, merece mesmo duras críticas, pois deixou de lado o fardo que é ser elite, liderar, apontar direções de longo prazo, manter a tocha da civilização acesa, ser uma referência. As elites modernas perderam o elo com o povo. Christopher Lasch, no livro The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy, que é o subtítulo, de 1995, sustenta a tese de que sempre existiu uma classe mais privilegiada, mesmo na democrática América, mas que ela jamais foi tão isolada do seu entorno. Riqueza, antigamente, era sinônimo de obrigações cívicas, livrarias, museus, parques, universidades, hospitais e outras coisas importantes fizeram parte do legado de filantropos genuinamente preocupados com os seus semelhantes. Lasch não nega o lado do interesse próprio nessa generosidade, como a propaganda do status do rico, ou então o objetivo de fomentar a sua cidade para atrair investidores e negócios contra os seus rivais. O importante, porém, era que tal filantropia implicava as elites nas vidas de seus vizinhos e das gerações vindouras. Essa responsabilidade cívica, segundo ele, perdeu-se, ou então foi bastante reduzida ao longo do tempo. A globalização e os mercados cada vez mais móveis explicam parte do fenômeno, diz o autor. As novas elites são bem mais flexíveis, cosmopolitas, adaptam-se a qualquer lugar e a simples disposição de se mudar num piscar de olhos é vista como uma necessidade hoje em dia para o avanço da carreira muitas vezes. O sucesso é cada vez mais móvel. E essa elite não reclama, pois tende a enxergar os seus vizinhos de cidades menores ou dos subúrbios como pessoas com mente obtusa, com convenções ultrapassadas e crenças obsoletas. Essa seria, então, a tal revolta das elites, contra a América Média, o Middle America, o interior atrasado e alienado, repressor moralmente, reacionário politicamente, religioso. A classe média alienada, enfim, complacente, acomodada com a sua vidinha mais pacata e limitada na visão dessa elite cosmopolita. O seu patriotismo é visto com enorme desdém, enquanto o multiculturalismo acaba sendo endossado pela turma do andar de cima. Cozinha exótica, viagens exóticas, música exótica e costumes exóticos que podem ser apreciados como turismo, eis o que atrai essa elite, que não cria laços profundos ou compromissos com a sua vizinhança. E, de fato, o ponto de vista turístico do mundo, que não tende a encorajar muito uma devoção apaixonada pela democracia local, é o que está em jogo aqui. É uma visão turística, você está sempre de passagem. A democracia que essa elite costuma valorizar é aquela da autoestima. Ela enxerga apenas minorias e o respeito a tais minorias não se deve mais às suas conquistas efetivas, e sim por conta dos seus sofrimentos no passado. Políticas assistencialistas acabam defendidas em nome dessas minorias, o que enche a elite de orgulho próprio, como alguém que expõe ali o seu mascote
para provar toda a sua bondade, o seu selo, a sua etiqueta de pessoa boa, de bom samaritano. Mas a democracia funciona melhor, diz o autor, quando os indivíduos são responsáveis, quando homens e mulheres fazem as coisas por conta própria, com a ajuda de seus vizinhos e amigos, não quando dependem do Estado, do governo. Comunidades focadas no autogoverno são, para Lasch, o pilar básico de uma sociedade democrática. E ele está convencido de que o shopping center suburbano não é um substituto bom para essa vizinhança, para os encontros comunitários que tínhamos antes, né? Para começo de conversa na igreja e coisas do tipo. As vizinhanças de classe média que sustentavam a cultura cívica estão desaparecendo, alerta o autor 20 anos atrás, né? Mais do que isso, as cidades estão totalmente polarizadas. A democracia requer uma troca vigorosa de opiniões, de ideias. E quanto mais difundidas elas forem, melhor. Mas os debates democráticos deram lugar a gritos que impedem a voz da razão de ser ouvida atualmente. Ele escreveu antes do advento do Facebook, mas não sei se a rede social mudaria muito a sua opinião, né? Vemos talvez uma polarização ainda maior e pouco espaço para debates verdadeiros nessas redes sociais. Pouco provável que o Facebook seja bom substituto para os cafés, para as igrejas, em que os vizinhos iam e trocavam ideias, debatiam sobre política cara a cara, né, em âmbito local. Política sempre deveria ser algo mais local do que nacional ou mundial, né? Sem as trocas de ideias em debates genuínos, nas velhas ágoras, né, o povo perde o incentivo de dominar o conhecimento que o faria capaz de se tornar um cidadão de fato. Os intelectuais, entre aspas, né, pós-modernos, não ajudaram em nada ao confundir conhecimento com ideologia, como se qualquer opinião fosse apenas o reflexo de ideias pré-concebidas e interesses e sede por poder, e, portanto, igualmente válidas ou inválidas, né? Se assim fosse, então o debate perderia o sentido e realmente teríamos apenas gritos, né? Força, disputa de força, pois quem grita mais alto, leva. Todas as opiniões e valores clássicos e tradicionais acabaram sendo vistos como consequência disso, como suspeitos, como instrumentos de uma sociedade eurocêntrica, racista, sexista, homofóbica. A elite, ela mesma em boa parte formada por homens brancos ocidentais, acaba acusando o golpe e se sentindo então culpada. Passa a incorporar a mesma linguagem condenatória, tentando espiar o pecado, o suposto pecado de ser elite, e pedindo desculpas por erros que não necessariamente cometeu. Tudo passa a ser defendido em nome da diversidade, ela mesma um novo dogma intolerante e seletivo. As minorias rivais buscam refúgio atrás desse conceito, cada grupo tentando criar barricadas com os seus próprios dogmas. A América mesmo virou, segundo Lasch, e lá atrás, uma nação de minorias. Cada grupo desses se fecha para o debate aberto, para a possibilidade de um conhecimento mais universal e objetivo. O negro que se destaca no sistema, né, e que se torna parte da elite, então, é acusado pelos demais de pensar como um branco, de acting white, como dizem aqui, né? Por quanto tempo mais pode o espírito de livre investigação e debate aberto sobreviver sob essas condições? Pergunta Lasch. E é uma boa pergunta. Sabemos que isso vai aniquilando o espírito individualista e que busca cada vez avançar mais. Porque isso passa a ser um fardo para o indivíduo.
Nos espaços comunitários de antes, todos tinham de conviver de igual para igual, né? Pensemos numa igreja, como eu já disse, no serviço militar. O filho da elite e o filho do povão estão juntos, como iguais do ponto de vista cívico. A América sempre buscou essa igualdade, igualdade nos direitos e deveres cívicos, não na conta bancária, não nos resultados. Em Israel, alguns atores apontam a importância dessa aproximação de todos, independentemente de classe social, para o sucesso da nação, né? O relativo sucesso de uma pequena democracia no Oriente Médio. A necessidade de autodefesa comum talvez ajude, claro, né? Cercado por inimigos mortais. Nos Estados Unidos, as forças militares são cada vez mais profissionais e raramente os filhos da elite vão conviver lá em condições de igualdade com os demais em busca de um objetivo comum. Há um gradual distanciamento entre a elite e o povo também nesse aspecto. O filósofo espanhol Ortega y Gasset falou sobre a rebelião das massas, né? Desses seres vulgares que agem como boias à deriva, não assumem a responsabilidade por suas vidas, por seus atos, né? Mas se descobrem em maior quantidade e reclamam, então, o direito à própria vulgaridade e aos seus impulsos, aos seus instintos. São os senhorzinhos satisfeitos, como crianças mimadas, que olham as conquistas liberais, o legado da civilização e simplesmente se julgam no direito de tomá-las como garantidas para si, como se fossem entitlements, direitos que eles possuem. A nobreza, por outro lado, impunha um fardo naqueles que dão mais peso aos seus deveres do que aos seus direitos ou prazeres ou impulsos. Mas a postura das massas, segundo Lesch, tornou-se agora, já há 2 décadas, a das elites. São os libertadores das massas que se dizem revolucionários hoje, enquanto o povo demonstra ser mais conservador. São as elites que não querem mais saber de limites, freios, deveres, do fardo de liderar e assumir as responsabilidades históricas necessárias para a manutenção de uma democracia liberal, da própria civilização. Os liberais, entre aspas, humanitários, se mostram petulantes, intolerantes, arrogantes diante de qualquer oposição. Eles são os ungidos, para usar o termo do Thomas Sowell. As novas elites, no fundo, são inseguras. Os progressistas olham com desprezo para o povo conservador de classe média. Os valores da antiga nobreza, como o cavalheirismo, o heroísmo, a honra, o patriotismo, também são vistos hoje como ridículos, ultrapassados. A elite moderna se vê como autossuficiente e sem dever nada, nenhum de seus privilégios, a ninguém, a quem quer que seja. Sem gratidão, essas elites não se veem na posição de liderar, recusando esse fardo em troca do hedonismo, do aqui e agora, do carpe diem. Querem apenas se distanciar dos demais, fugir do povo nas suas bolhas, viver enclausurados. São elites descoladas, sem vínculo com o povo, com a nação, com qualquer coisa, né? Desapegados, é a elite OLX, né? Os liberais, entre aspas, acham que a democracia pode dispensar uma virtude cívica, que basta ter as instituições adequadas, que o caráter dos cidadãos não fará diferença alguma. Lesch e vários pais fundadores da América discordam. Para ele, a sobrevivência da democracia depende de mais do que autointeresse, mente aberta e tolerância. Ele acredita que a democracia de hoje está mais ameaçada pela indiferença do que pela intolerância ou mesmo pela superstição. Essa era a visão dos principais pais fundadores, como eu disse. George Washington pensava que a virtude e a moralidade eram necessárias para um governo popular. Benjamin Franklin dizia que só um povo virtuoso
era capaz de ser livre e que leis sem moral eram inúteis. Thomas Jefferson sabia que cada membro da sociedade tinha responsabilidade pessoal e moral por ela. E John Adams, por fim, foi talvez o maior defensor da inseparabilidade entre moral e liberdade. Para ele, a república não tinha como sobreviver sem indivíduos morais. Hoje em dia, todos, principalmente as elites, parecem mais ocupados defendendo ali os seus direitos do que lembrando dos seus deveres cívicos, de suas responsabilidades morais como cidadãos. Poucos querem debater de verdade com medo de ofender alguém, né? Respeitamos, entre aspas, todos, mas esquecemos que o respeito precisa ser, na verdade, conquistado, merecido. Respeito genuíno sentimos diante de conquistas admiráveis, de gente com caráter sólido, testado em momentos de dificuldade, com talentos naturais colocados em bom uso. Vem como resultado de um julgamento discricionário. Tudo aquilo que as elites atuais querem evitar, julgamento. Ou seja, primeiro se julga as atitudes, depois adquire-se o respeito. Hoje temos tudo invertido. Muitos liberais, desde David Hume, acreditam que o próprio comércio livre iria suavizar os costumes e fortalecer as virtudes individuais. Mas trata-se de uma esperança talvez ingênua depositar a sobrevivência da democracia nisso. O amigo de Hume, Adam Smith, não caiu nessa. O egoísmo era para ele uma virtude apenas no contexto de trocas comerciais, não no restante. Ele não defenderia que todos os aspectos da vida em sociedade fossem definidos com base nas leis do mercado. Ele não era tão limitado a esse ponto. Smith também lamentou a perda da virtude cívica como resultado da prosperidade pacífica. Pois um homem sem a capacidade de se defender ou se vingar perde a força do caráter. Ele achava que o sucesso do livre comércio poderia resultar em pessoas pouco preparadas para o perigo, para suportar o trabalho duro, a fome, a dor, a vida, enfim. Ou seja, seriam como almas sensíveis e delicadas demais para encarar ameaças mortais ou dificuldades reais que todos nós acabamos enfrentando cedo ou tarde, colocando a própria liberdade em risco diante de inimigos perigosos quando aparecem. Quando vemos Obama, ícone dessa elite moderna, cosmopolita, globalista, agindo de forma pusilânime diante de regimes como o iraniano e o russo no seu governo, quando observamos as pautas dessas elites voltadas para questões como o aquecimento global, o aborto, o consumo de drogas, o poliamor, fica difícil ignorar completamente os alertas pessimistas de leste. Ideologia de gênero, por exemplo, né? A própria democracia americana pode estar em risco, né? Ou então transformando-se em algo muito diferente e mais parecido com aquilo existente no terceiro mundo, uma republiqueta populista. As elites se fecharam em seu próprio mundinho encantado, cortaram os laços com o povo e as suas reais preocupações, e agem como crianças mimadas, como os tais senhorzinhos satisfeitos de Ortega y Gasset quando falava das massas. Mas quando quem deveria liderar e assumir o fardo da responsabilidade cívica faz isso, como alimentar muitas esperanças no futuro? Ou a elite volta a ser elite, ou a democracia, de fato, poderá desaparecer como a conhecemos.